Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 14º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, dos versículos de 1 a 12, depois dos versículos de 17 a 20. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a cada cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Amados e amadas de Deus, no Evangelho de São Lucas aparece a imagem dos 12 e aparece aqui a imagem dos 72 discípulos. 72 é um número que indica universalidade. Indica que o Evangelho deve ser anunciado a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. Que a palavra de Deus, o Evangelho, é para todos. E continua o texto do Evangelho. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Jesus manda pedir. Pedir implica sempre um ato de humildade. Pedir implica sempre perceber a nossa incapacidade de fazer tudo. Implica pedir ao dono da messe que mande trabalhadores. Quer dizer, nós somos simples servos. É ele que atua, é ele quem faz. E qual é a nossa atitude? A nossa atitude é aquela atitude humilde de pedir ao dono da messe. Também hoje nós devemos pedir ao dono da messe que mande mais trabalhadores, que mande mais operários, que mande mais padres, que mande mais religiosos, religiosas, para trabalhar na vinha do Senhor. Jesus diz mais: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. A imagem do cordeiro que é enviado para o meio de lobos. Essa imagem mostra para nós o ambiente hostil que possivelmente a primeira geração encontrou no anúncio do Evangelho, que os discípulos encontraram, mas mostra também qual deve ser a atitude do discípulo. O discípulo vai como cordeiro. O cordeiro representa a imagem de Cristo. Quer dizer, ele deve ir com mansidão no meio dos lobos. Mesmo nas atitudes hostis, nos ambientes hostis, a atitude do discípulo deve ser sempre aquela atitude de mansidão, aquela atitude que não vê o outro como inimigo, mas vê o outro como um destinatário da palavra de Deus, da salvação de Deus. E agora o Evangelho enumera então de como o discípulo deve ir. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. O Evangelho mostra aqui a liberdade do discípulo. O discípulo deve ir com despojamento, deve ir com liberdade. Mas esse despojamento e esta liberdade têm um significado mais profundo. Mostra a gratuidade do reino de Deus. A atitude do discípulo mostra que o reino não se compra. No reino se entra e se acolhe com gratuidade. Por isso, a atitude do discípulo. A atitude do discípulo mostra que ninguém pode comprar o reino. Mediante o reino de Deus se abre o coração e se acolhe. É o que Jesus vai dizer mais adiante. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. O discípulo é portador da paz. É portador da paz de Cristo. Ele traz a paz. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Quer dizer, o discípulo leva a paz de Cristo, o discípulo traz a paz de Cristo. A paz é um grande dom do Messias, a paz é um grande dom do tempo messiânico, a paz hoje também é um grande dom para cada um de nós. Então o discípulo deve permanecer naquela casa, deve comer o que lhe derem. E o discípulo é aquele que, acolhido, é o reino de Deus que é acolhido. Rejeitado é o reino de Deus que é rejeitado. Por isso a imagem de sacudir
a poeira dos pés para aqueles que rejeitam. Isso era um gesto que os judeus faziam quando vinham de uma terra estrangeira, também sacudiam a poeira dos pés, não levavam nem a poeira dos pés daquela terra. É um gesto, esse gesto do discípulo é um gesto que mostra a reprovação, é um gesto que mostra o juízo de Deus. Quem rejeitou o discípulo, rejeitou também o reino de Deus. E o Evangelho, na parte final, mostra que os 72 voltaram, muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Anunciam o nome de Jesus e até os demônios obedecem. E é interessante a resposta que Jesus vai dizer. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras, escorpiões e sobre todas as forças do inimigo. A imagem de Satanás cair do céu como um relâmpago mostra que, com o anúncio do reino de Deus, o reino de Satanás é colocado em crise. O reino de Satanás aqui é vencido. Satanás cai do céu. Satanás cai do céu na medida em que o reino de Deus é anunciado, na medida em que o reino de Deus é colocado em movimento. E o Evangelho termina: contudo não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Nome escrito no céu quer dizer estão em Deus. Alegrai-vos por causa disso. O discípulo deve se alegrar. Se alegrar por quê? Porque ele pregou em nome de Jesus, ele agiu em nome de Jesus. E agora seu nome está no coração de Deus. Amados e amadas de Deus, também nós hoje devemos ter essa mesma alegria da missão. O Evangelho é destinado a todos. Ele deve chegar a todas as realidades, ele deve chegar a todos os corações. Há tanta gente esperando hoje a boa notícia do Evangelho, que nossos missionários hoje, nesse ano missionário da nossa amada Diocese de São Carlos, que possam ter esta mesma alegria dos 72, no anúncio, no testemunho de Jesus Cristo, que possam serem missionários com alegria. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver.